Uma série de eventos em sequência foram acontecendo. Vamos lá, que é para ter de comentar sobre tudo. Hoje tá daquele jeito. Mas vamos lá, né? Lá vem a CNN com um de seus analistas, né? Desse pessoal aí, né? Que faz análises pagas. Você contrata essa galera para emitir opinião para você, receber relatórios, reports. Relatório não, relatório é no português. Eles fazem reports. Caiu a ficha em Brasília sobre possível sanção dos Estados Unidos, diz especialista. A possibilidade do ministro ser sancionado, né, já é vista como real em Brasília, segundo o analista político Leonardo Barreto. Em entrevista ao WW nesta sexta, o sócio da consultoria Think Policy afirmou que caiu a ficha em Brasília sobre o risco da aplicação da medida. O analista ressaltou que as autoridades brasileiras foram pegas de surpresa por essa tempestade e agora tentam entender se o processo já está definido ou se ainda é possível uma gestão diplomática da situação. Barreto concluiu alertando que a falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos resultou em uma narrativa unilateral sobre o assunto nos Estados Unidos. Eu não sei, esse final eu tendo a discordar muito dele. Narrativa unilateral? Unilateral é o que a gente tinha até então, onde a imprensa brasileira, produtora de desinformação, né, do mais alto grau contra Bolsonaro, contra todos os aliados de Bolsonaro, e aí nos últimos tempos apareceram pessoas para mostrar o outro lado, porque só tinha um lado que a Globo contava, só tinha um lado que a Folha de São Paulo contava, agora tem outro. Então, assim, eu discordo desse unilateral, acho que agora você tem o outro lado. Mas, né, quem sou eu do lado de um analista político profissional de uma consultoria que você tem que pagar para ouvir o que ele tem a falar? É a Bela Megali hoje. O dia começa assim, o peso da sanção contra o ministro numa candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência. A confirmação de eventual sanção contra o ministro do Supremo é vista no PL como um fator que pode mudar o xadrez eleitoral da direita. Na cúpula da legenda, existe a avaliação de que, se o magistrado sofrer punições impostas pela gestão de Trump, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se fortalece como opção para concorrer à presidência em 2026. Aliados, Eduardo, que vem capitaneando o movimento contra o ministro nos Estados Unidos, faz a previsão de que as ações podem ocorrer em 2 semanas. No PL, a leitura é que uma eventual sanção internacional contra o ministro aumentará o capital político de Eduardo Bolsonaro, com a possibilidade de colocá-lo como um player da direita competitivo contra Lula. Aí, gente, temos diversos pontos a destacar. Em primeiro lugar, o fato de Eduardo ser ou não ser um bom candidato, isso só existe porque estamos diante aí de uma série de absurdos que estão sendo feitos contra Bolsonaro. No mundo justo, nosso candidato tá bem claro, é Bolsonaro. Bem claro, Bolsonaro. Transformaram um cara inelegível e tá todo esse processo aí, né, também rodando. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não sei, né? Pra quê, né? Pra quê no final do dia? Pra quê, rapaz? Pra quê, né? Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, sei que você vê o que vai se desenrolando e tudo mais. Se Eduardo aí tá andando para ser candidato, é porque o Jair é alvo de inúmeras injustiças. Bom, segunda parte. Colocá-lo como um player da direita competitivo contra Lula, xadrez da direita. Aí tem 2 coisas que a gente pode comentar. Primeiro, se vocês preferem, por exemplo, o nome do Eduardo a um governador democrático, eu sugiro a vocês que vocês exponham isso. Vocês vão negar que tem um monte de analista, influenciador, comunicador, jornalista que segue a maré? Se tá dando views, se tá dando likes, falar bem de Eduardo, eles não vão falar? E isso daí, obviamente, influencia, direciona o fluxo das coisas. Então, se vocês acham que é um bom candidato, você vai lá, fala, começa a cobrar, pede pra aquela galera que vocês acompanham, pô, o que é que você acha disso aqui, pô? Apoia aí o cara, vê. E a terceira parte é o seguinte, colocá-lo como um player da direita competitivo contra Lula. Hoje, o dono da competitividade não é nenhum candidato. O dono da competitividade, como ela é vendida, né? Porque
Aqui é a coluna da Bela Megali. Quando a Bela Megali coloca um player da direita, ela está considerando todos os governadores democráticos. Capaz de até colocar o Ciro Nogueira como player da direita. Então ela está falando para esse bloco, né, suprapartidário, essa união de direita antipetista. Né, um negócio assim meio amorfo, que eles até estão contra o Lula e tem 10 ministérios no governo, né? Essa grande aliança. Eu não sei como é que você está contra Lula e tem ministério no governo Lula, mas tudo bem. Então, competitivo. Como é que você sabe se a pessoa é ou não é competitiva? Você tem que ter algum tipo de simulação. Você tem que ter algum tipo de número para você falar, pô, esse cara é ou não é competitivo? Você vai na rede social, ele parece ter engajamento, mas o suficiente para vencer uma eleição? Aí você precisa de uma pesquisa. E quem é que detém a chave da competitividade? Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. É o pesquisador central da União de Direita. É ele que segue criando cenários para falar quem é competitivo e quem não é. E por alguma grande coincidência, o Murilo Hidalgo nunca coloca o nome do Eduardo. Para nada, né? Talvez só para Senado. Então assim, né? Eu espero aí para ver. Então, eu acho que se houver, no mínimo, uma maior pressão, que seja nas redes sociais, as pessoas começarem a falar sobre isso, nada, o Murilo dá um jeito de colocar o nome do Eduardo numa pesquisa, não dá para prejudicar, mesmo para prejudicar, mas pelo menos coloca. Murilo Hidalgo é um problema, segue sendo. Eu não quero uma eleição 2026 regada a catuaba, né? Mas vamos lá. Um mundo justo? No mundo justo, nosso candidato seria Bolsonaro. E aí, rapaz? Nosso companheiro de tropa, ele tá inspirado nos últimos dias, viu? Olha só.